Oi. Então, assim, a gente vai acabar utilizando muito vetores e operações em vetores. Então, eu vou ensinar os algoritmos clássicos de vetores para você entender o jeitinho exato que ele é, certo? Exato. Como é que a gente faz uma busca, como é que a gente faz uma verificação, como é que a gente faz uma filtragem. Então, você vai decorar aquilo ali e provavelmente as outras implementações e outros exercícios vão ser variações ou manipulações desse jeito clássico de fazer. Então, vamos lá. A gente tem uma atividade aqui nos exercícios do repositório do QXCode PO, que são os estressados. Se der tempo, eu mostro os estressados hoje, se não, a gente fica só nos exercícios básicos de vetores. Então, a gente deixa os testes para outro dia. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu repositório de códigos limpinhos. Dropbox, Git, CNAPK, POC. MKDIR S03, 02, funções, vetores. Então, vamos lá. Número 1. Eu vou definir agora um novo formato de criar funções, que a gente vai chamar de funções lambda. Lambda. Códigos.ts. Lambidas, funções lambidas. O que é uma função lambda, tá? Daqui um F11. Quando a gente cria uma função, do jeito normal dela, ela tem um nome. Então, você faz aqui uma function soma, a tua função soma, sei lá, recebe 2 números e retorna um valor. Essa função, ela tem a lista de parâmetros, ela tem o tipo de retorno, ela tem a implementação dela e ela tem um nome. Tá vendo aqui, ó, soma. Esse nome dá a ela um endereço global onde ela pode ser acessada de qualquer canto, tá? Uma função lambda é uma função sem nome, normalmente, e que pode ser criada em qualquer lugar. Por exemplo, essa função eu estou criando aqui no escopo global, né, no escopo de funções. Então, vamos pensar aqui, vou estar aqui dentro do meu código principal, sei lá, função main. Aí eu vou chamar aqui a função main. Não. E aí, num determinado momento aqui, console.log, rolar mundo, meu Copilot agora virou espanhol. Tá? Eu preciso criar uma função que, sei lá, uma função que soma 2 números. Então, existe uma sintaxe para criar funções lambda e ela tem quase todas as linguagens que suportam isso, né? No caso do TypeScript, ela tem essa carinha. Ela tem a lista de parâmetros, uma setinha com igual mais, tudo bem? E aí a gente tem a implementação. Isso é a carinha de uma função lambda. O que determina que a função lambda é essa setinha. Então, por exemplo, eu vou dizer que é uma função que recebe A, que é um número, e B, que é um número. Vou fazer ela completa, tá? E retorna um número. E a implementação dela retorna A mais B. Isso daqui é a implementação. Isso aqui é a implementação. Isso daqui é a assinatura. E você vê que ela não tem um nome. Acabei de criar. Como isso é uma função, você pode imaginar que é um objeto que eu acabei de criar. Funções servem para serem invocadas. Eu poderia invocá-la. Então, se isso é uma função, se eu chamar os valores 4 e 5, o 4 vai... Pega, eu fiz errado aqui. Por que você não aceitou a invocação direta, filho? Seja resposta igual a 4 mais 5, console.log, resposta.
tudo bem. Então, vamos lá. Isso é a função. Ele me retorna a função. Por que eu não consegui invocar? 4, 5, seja a resposta igual. Não me deixou. Estou revoltado. Por que que não me deixou? Sua função cretina. Muito estranho. Tudo bem. Ele me obriga a colocar isso daqui. Tudo bem. Isso é a função. No JavaScript ele quer que eu empacote para usar ela direto com parêntese. Ó, isso daqui é a função. Acabei de implementar a função. Isso é um objeto função que faz uma soma e retorna o resultado. Então, essa função que eu acabei de implementar, ela já existe. Ela não tem um nome, mas ela existe. Ela faz algo e devolve algo. E aí eu posso utilizá-la porque ela é uma função. E eu posso utilizá-la para os valores 4, 5. O 4 vai entrar no A, o 5 vai entrar no B. Ele vai me retornar 4 mais 5, vai me devolver 9. 9 eu jogo na resposta. Então, se eu mandar imprimir o que aqui na resposta, ele vai imprimir o 9. Então, isso aqui acaba sendo muito útil porque, às vezes, eu preciso de uma função para resolver um caso que não faz sentido criar uma função externa para ele. A gente vai acabar vendo vários exemplos onde ela é útil. Mas, então, por enquanto, vamos guardar isso. Uma função lambda, ela tem a lista de parâmetros e o retorno. O retorno é opcional. Tudo bem? Ela tem uma setinha que indica que eu estou criando uma função e ela tem um corpo. Eu teria ainda outras variações disso daqui. Número 1. Se por acaso eu só tivesse uma ação dentro da função, está vendo que essa função só tem uma ação, que é retornar algo. Se eu só tenho uma ação, eu poderia inclusive fazer com que o return fosse opcional. A mais B. Ó, A e B são números, retornam número, ou seja, ela vai retornar A mais B. Então, como ela só tinha uma ação, eu tirei os parênteses, o retorno e o ponto e vírgula. O número também é opcional. A e B são números, retorna A mais B. Por exemplo, usando essa lógica aqui, vou fazer uma função de quadrado. Ao quadrado. Ao quadrado, eu tenho A, que é um número, e eu retorno A vezes A. Então, essa é a função ao quadrado. Recebe A, que é um número, e retorna A vezes A. Eu poderia fazer lá assim. Como aqui eu só tenho um parâmetro, também posso me livrar disso daqui. Posso. Só que aqui ele vai querer perguntar qual é o tipo. Qual é o tipo do A? Ah, tudo bem, A é um número. Então, tudo bem, vamos deixar assim. A é um número e eu retorno A vezes A. Guardar a sintaxe aqui? Pronto. A gente vai utilizar essa sintaxe em praticamente todos os exercícios que a gente for resolver. Primeiro eu vou resolver do jeito manual, usando laço, usando for, que é importante aprender, e depois a gente mostra as manobras de programação funcional com mapeamento e filtragem. Mas vamos lá. Número 1. Primeira função clássica. Você tem uma lista de números. Vamos aqui chamar isso aqui de números. Vamos colocar fora de ordem, Copilot. Vai, me ajuda aí. Vai, Copilot, beleza. Fora de ordem. E você quer procurar um elemento dentro desses números. Ué, cadê o elemento? Primeira coisa, função existe. Eu quero saber se é alt não. Então você vai lá, console.log. Escrever console.log é um saco, né? Porque é muito comprido. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função para não ter que escrever console.log. Aqui a gente está trabalhando com funções. A minha função vai se chamar write. Tudo bem. Write recebe um texto e faz o quê? Console.log desse texto. Tudo bem? Então, write poderia receber uma coisa qualquer e faz console.log dessa coisa qualquer. Então, agora eu não preciso mais ficar escrever console.log, que tem muitas letras. Agora eu vou escrever o quê?
bem? Só adicionar aqui a... Pronto, então se eu mandar escrever os números, vai sair aqui o meu vetor de números. Beleza. Primeira função que eu quero construir, eu quero saber se existe um número nesse vetor. Ué, eu quero imprimir write, se existe essa função que eu vou criar, dentro dos números, o elemento 6, o 7, o 9, o 8, tudo bem? Quero saber se existe. Como é que eu vou fazer essa função? Agora a gente vai para o clássico. Vamos lá. Então a gente vai fazer aqui um function existe. Existe recebe uma lista de números e recebe um número e me retorna se ele está lá. E aí a gente vai tentar fazer com que todas as nossas funções tenham um único laço. Se tiver mais de um, tem coisa demais. Só vai ter um laço e um if no máximo, um laço e dois ifs, mas a gente vai tentar trabalhar tudo como composição de funções, onde eu só vou tentar colocar um único alinhamento de laço. Então, para saber se esse cara está dentro dessa lista, eu tenho que sair percorrendo a lista. Eu vou usar aquele for com índices ou eu posso usar o sem índices? Eu só quero saber se ele está lá, não preciso saber a posição que ele está, né? Então, para cada elemento de números, se o meu elemento é igual ao número que eu procuro, eu retorno true. Tudo bem? Se eu sair do for, eu retorno falso. E atenção a essa construção aqui, ó. Se eu encontrar, eu aviso que encontrei. Tá ruim assim, né? Eu não gosto assim de skin. Se eu encontrar, eu aviso que encontrei. Se não, eu saio do laço. Não é se não. A maioria das pessoas vai sem querer fazer isso daqui, ó. Retorno falso. Só que isso daqui tá errado. Por quê? Se você olhar o primeiro elemento e não for o cara que você quer, você já vai desistir da busca? Não faz sentido isso. Você só pode dizer que o elemento não está na lista depois que você olhou a lista inteira. Tudo bem? Então, primeira busca é essa. Para todos os elementos, se você encontrou, retorna true, se não, retorna falso. Para dar uma compactadinha, eu vou tirar as chaves, tá? Beleza. Então, ok. Beleza, agora eu posso dizer se o 7 existe e eu posso também dizer se o 10 existe. O 7 vai me retornar falso, o 10 vai me retornar... Não, o 7 vai me retornar true, o 10 vai me retornar falso. Ok. Beleza, bora para o próximo. Seguindo essa mesma construção, eu poderia perguntar onde o elemento está. Index of. Já existe um index of no vetor, agora eu vou construir o meu próprio index of. Sai, Copilot, deixa ser soprão. Tá. Agora eu não quero saber se ele existe, eu quero saber onde ele está. Então, se é uma posição, o padrão é eu dizer, ó, retorna a posição ou -1 se o elemento não existe. Posso usar a mesma estrutura de busca? Posso. Mesma estrutura de busca. Sai de um por um. Se encontrei, beleza. Encontrei, caiu fora. Se não encontrei, aviso que não encontrei. Mesma coisa. Só que agora, o que é que eu vou precisar? Se eu quero saber a posição do elemento, dos índices. Então, para andar pelos índices, eu vou precisar ou do for normal ou do for in. Então, primeiro pelo for normal. Para ir começando em 0, ir até o limite da lista e mais. Se números na posição i for igual ao número que eu procuro, eu retorno i. Achei ele, estava procurando na posição 4, achei ele, então 4. Quem eu busco é o 4. Se não, eu aviso que não encontrei. -1. Mesma forma de implementar, mesma forma. Um laço, um teste, um ponto de parada, um retorno default. Beleza? Bora lá. Existe em JavaScript outra forma de fazer laços indexados, que eu não disse no primeiro dia, que é esse daqui, ó. Para cada i em números. O off me pega os objetos. O i anda nas propriedades. Como números é uma lista, as propriedades vão ser os índices, no caso.
Então é como se assim, para cada índice de números, aí você pode usar o número z. Né? Que diabo é parse? Ah, tá. Aqui no caso eu vou ter que converter para número, né? Esse daqui é um string, tá? Para cada i de números, e aí no caso ele vai pegar as strings correspondentes aos índices, né, que seriam como se fossem os properties dos números, e aí posso navegar por ele. Se não der certo, eu retorno -1. Legal, né? Estranho? Se vocês quiserem, vocês podem ficar com outro jeito. Vocês já conhecem. Então não consegui fazer. Ok. Então vamos lá. Ao invés de perguntar se existe, eu vou perguntar onde está. Index of números 4, index of números 10. O 4 está na posição 0, o 10 está na -1. Beleza? Agora, eu quero... Oi. Mas nesse caso do vetor, o 4 se repete 2 vezes. Mas ele encontra o primeiro e cai fora. Aqui é a posição do primeiro elemento, o index of. Mas seria mostrar Sim, os dois? já. Já. Tudo bem? Vamos de pouquinho em pouquinho, tá? Ok. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês que vocês copiem esse daqui. Tudo bem? Façam aí a função index of. Ou melhor, vou dar para vocês lá no Coelho. launchpad.com/coelho. Está lá no Coelho. E eu vou querer que vocês modifiquem essa função para me adicionar o seguinte comportamento. Aqui você não está pesquisando, procurando por alguém. Tudo bem? Eu quero que vocês procurem o primeiro ímpar. Aqui vocês procuraram um numerizado, tá vendo? Um numerizado. Agora eu quero que vocês procurem function primeiro ímpar. Ou seja, o primeiro ímpar, se existir, você me devolve aonde ele está. Se não existir, você me retorna -1. Bora lá. Café. Como é que você gosta de café? Amargo e frio. Frio e amargo. E de preferência que não tenha queimado, porque o povo gosta de botar o café de volta na panela para ele ficar bem quente, aí queima, deixa o café amargo pra caramba. Café meu, né? Porque o povo toma com açúcar, eles não sentem, né? Bora lá, façam para mim aí o primeiro ímpar. Bora lá. Vamos fazer essas duas aí.
Vocês podem começar a tentar pegar a parte do index off. E vocês vão tentar fazer duas funções para mim. Pegar o primeiro número ímpar, pode não existir, né? E a mesma coisa, vocês vão tentar pegar o menor número ímpar da lista. Também pode não existir. Não, você precisa se cadastrar com a sua conta. Não precisa pagar. Porque como nós temos os universitários, você tem acesso gratuito. Como é que eu coloco isso? Você vai lá no GitHub e solicitar acesso com a sua licença de estudante. Aí você vai colocar lá o seu e-mail do UFC e o seu comprovante de vínculo, fazer o seu comprovante de vínculo do S3. Depois o professor vai fazer isso. Vou limpar a carteira. Foca ali nos diretores, Não. Número 9 municipal. Pega a missão por coisa. Agora mais 3 minutos.
Depois o vetor primeiro das listas. Está-se um elemento, mod 2 igual a 1, zero. Se ele for, você retorna o elemento. Você pega, vai. Nossa, vai. Antes de vocês fazerem o menor ali, vocês podem só fazer o menor. Eu sempre ideia. O menor elemento da linha. Você não está conseguindo fazer, já aceitar. Compreensível, você teve férias, nunca vai terminar de laço, o vídeo, nota. Mas depois dessa aula você vai ser cobrado como se tivesse aprendido. Então, eu vou treinar, tive que treinar assim, até ficar creme craque, daquela bem crocante, sabe? Vai para baixo,
falou de história aí, assim, se você achar, faz um pouquinho aí, pega aquele endereço primeiro, entra lá para ver se os dados ainda estão lá, porque a gente quer se cada vez pior no movimento de arquivo, entendeu? Então, por isso que a gente desinstalou, vai ver se os dados estão lá, se tiver, a gente apaga não. Eles estão começando, achou o primeiro item, não achou não o primeiro item, não tem caixa. Ó, ele quer a posição do primeiro ímpar, não o número, porque talvez ele não exista. Como é que você vai avisar que ele não existe? Ah, ele quer a posição. Exatamente. Então tudo aqui é posição. Eu quero a posição do primeiro ímpar. O menor, aqui também, ó, a posição do menor. Function menor. Então, Tudo aqui é posição, tá certo? Porque eu preciso saber se o elemento existe ou não existe. Porque talvez ele não exista. Por exemplo, talvez não exista nenhum ímpar. Então, eu tenho que avisar que não encontrei. Ei, me dá aí o primeiro ímpar. Ué, não tem nenhum ímpar. Ei, me dá aí... O menor até poderia ser o valor. Mas, por exemplo, numa lista vazia não tem menor, porque não tem elementos. A mesma coisa para o menor ímpar. Talvez não exista. Então, posição. Ó, pessoal. Se vocês tiverem... tem algumas palavras em inglês que eu não consigo achar substituto para português. Struggling, né? Sofrendo, se batendo, passando mal para conseguir fazer. Tentem refazer essas daqui que a gente já criou, entendeu? Apaga, tenta refazer, dá uma pescadinha, volta, faz de novo, tenta refazer. Essas que a gente já criou. Por repetição. Tinha achado, cacei ele, liguei da verdade desses termos. Escrevam os nossos. Valeu, pessoal. Esse jogo dos recebidos. Só imagine. Agora a gente vai falar uma coisa. Cadê a evolução? Cadê a evolução? Nós estamos falando tenta refazer esse para você pegar a forma de construção, começando do zero até o último índice. Se o leitor nessa posição, provavelmente vai estar nessa posição, senão é provavelmente ou é eventualmente não, assim. Pessoal, assim, ó, a aula, bora lá, vamos aqui, ó. Volta para cá. A aula é de vocês. Eu estou aqui para atender os caprichos de vossa mente criativa. Então, se tiver alguma coisa que vocês não entendem, não é para vocês ficarem escrevendo no caderninho do martírio, não, é para vocês perguntarem. Então, bora lá. Isso daqui, para quem está com dificuldade, eu vou explicar bem direitinho esse algoritmo aqui, tá? Então, vamos lá. Imagina que você tem uma lista. Tá aqui a tua lista, tá bom? Tua lista, 8, 6, 2, 9.
Primeira coisa que eu tenho é, eu posso acessar um elemento dessa lista sem precisar pensar na sequência se eu tiver a posição. Então, por exemplo, se essa lista se chamar vetor, ok? Quem é vetor na posição 4? Sem pescar com a parte. Esse daqui é o 0, esse daqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, se eu pedisse quem era o 4 seria o elemento 6. Tudo bem até aí? Ok. Agora eu vou perguntar para ele o seguinte. Meu querido, quem é que dizia isso? Meu querido, quem era? Tinha alguém que dizia isso. Deixa eu falar. Se eu perguntar para ele, onde está o 6? Onde está o elemento 6? Então eu vou fazer o seguinte. Esse laço, ele precisa de um valor para iniciar. Então eu vou dizer que eu vou inicializar no 0. Ou seja, o primeiro elemento que eu vou olhar é o elemento 0. E eu preciso dizer até onde ele vai. Como eu não sei quantos elementos existem aqui, eu vou perguntar para o vetor. Vetor, quantos elementos você possui? Que é exatamente o que ele diz aqui, olha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Se eu tenho 9 elementos, o primeiro é o 0. Depois eu tenho 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então eu vou começar do 0 e vou até menor do que 9. Então eu vou do 0 ao 8. 8 em libras assim. E toda vez que eu olhar, eu vou aumentar de 1. Então é o 0, eu olho, aí depois eu vou para o 1, eu olho, aí eu vou para o 2, eu olho, até terminar o meu laço. Ok. Isso daqui me garante que eu vou passar por todos os valores, todos os índices do meu vetor. O que eu tenho que testar agora? Se esse índice tem o elemento que eu quero. Eu pergunto ele assim, ó, ei, você, seu vetor, nessa posição que eu estou olhando, que eu comecei do 0, você tem o elemento 6? Se isso daqui me retornar verdade, eu entro dentro do if. E aí ele diz, por exemplo, ok, achei o 6. Achei o 6. Só que aqui eu não estou fazendo um código para imprimir nada. Eu estou fazendo uma pergunta. Me diga onde está o número 6. Onde está? Eu vou passar o vetor, que é uma lista de números, e o elemento que eu estou procurando. Na função, eu dependo dos parâmetros. Porque eu não sei o que é que ele vai me perguntar. Eu não sei se ele vai perguntar se eu estou procurando 6, ou 7, ou 9, ou 15, ou 13. Então, eu penso nos parâmetros. Nesse vetor que eu não sei qual é, me responda se existe esse elemento que eu não sei qual é. O que eu sei? Que se eu for comparar cada casinha do vetor com o elemento, talvez uma hora isso daqui me dê um match. Beleza, ó. Eu olhei na casa número 3 e achei o elemento que eu estou procurando, que nesse caso é o 9. Então, o que eu tenho que dizer? Ei, eu achei o cara na posição 3. Eu olhei na casa 3, achei o elemento que eu procurava e eu devolvo para a função. Ei, o cara está na posição 3. Só que se eu passar por todos os elementos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o último, e eu não cair nesse if, significa que eu não achei. Se eu não achei, eu saio do for. Se eu saio do for, eu tenho que avisar que eu não achei ninguém. E eu aviso que eu não achei ninguém, devolvendo -1. Então, quando essa função for invocada, ela vai ser invocada assim, ó. Seja a posição. Aí eu perguntaria, onde está nessa lista o elemento 3? Aí ele vai olhar. Está na posição 0? Não. Posição 1? Não. Posição 2? Sim. Então, isso daqui vai me devolver para essa posição o valor 2. Se eu fizer essa pergunta, ei, onde está o elemento 6, o elemento 9, o elemento 0, ele iria passear por todo o vetor, está na 0? Não, na 2, não. Não conseguiu cair em nenhum if, ele sobra para cá. Ele sobra para cá, ele cai no retorno default. Lembra? O retorno que fica no finalzinho da função, a gente chama ele de retorno
default, ou seja, independente do que aconteça aqui em cima, se nada der certo, ele vai cair aqui. Dar certo significa achar o cara que eu estou procurando. Cair aqui significa não achei ninguém. Então eu tenho que avisar, olha, não achei o 0, por isso ele está no -1. Tá? Então, reescreve isso. Existe um tipo de memória motora. Então tem que escrever o laço, tem que fazer o if, tem que colocar o return, tem que colocar os pontos e vírgulas. Então é por repetição. Se isso daqui era estranho, sugiro que você apague e faça isso daqui umas 3 vezes pelo menos. No começo pode parecer que é decorar, mas sim. Primeiro passo da aprendizagem é decorar. Depois que a gente cria, primeiro a gente tem, imita. E nem o João tem 3 anos, né? Tudo isso que ele fala uma palavra básica, repete. Se ele não repete, é porque ele está seguro, ele fica insistindo até. Por que ele fala engraçado? Não lembro, agora não grava, mas. Vai de novo. Isso aqui é para todos os algoritmos. Todos, o ideal é que vocês aprendam não só a fazer, mas a fazer do jeito fácil, a fazer do jeito certo. Até o momento que isso teve que se tornar instintivo, como é fazer um ingresso. Na posição e módulo é igual a que tem forma de fazer mas o módulo 2 você dividir em 2 sobra quanto? Sempre dividir isso por 2 sobra 1. Tem diversos, mas vai, ele colocou, achei, você não está procurando o primeiro tem? Você não está procurando o primeiro sim. Você chega nessa situação, esse número que você pegou, se não, esse retorno ele está fora da forma, porque você só está da mesma forma, não há forma se você não é nada, você vai para isso. Não vai usar, não vai usar. Vocês não estão entendendo direito a função dele. O que foi? Certo? Agora vamos entrar naquele desenho da negociação. Não está mais ou menos isso aí. Se quiser entender, já vamos ter um pouquinho ali.
Então, pessoal, tudo bem se vocês vieram cruz de manipular o vetor. Eu estou justamente ensinando o jeito fácil, exato e preciso, e a gente vai, vez ou outra, pegar por algumas dessas atividades. Agora, vocês têm que refazer. Ok? Então, vamos aqui, ó. Vou fazer uns aqui para você. Então, esse daqui é o onde está. Tá? Ok, que seria o index of, né? Que é o primeiro. Então, onde está o elemento? Começando do zero até o último. Se eu achei, retorna aí. Se não, retorna menos 1. Isso daqui exige que você entenda o que é um número ímpar, né? Um número ímpar é quando você pega o valor, faz ele módulo 2, e isso daqui é igual a 1. Ou seja, se você dividir por 2, o resto vai ser 1. Ou é a mesma coisa de dizer, se você dividir por 2, vai ser diferente de 0. Então, isso daqui é ímpar. Ué, outra função, vou fazer aqui uma função. Function é ímpar. Recebi um número, retorna um booleano. Então, assim, tudo que tiver nome de função que parecer com uma função, a gente cria função. Então, vamos lá. Para saber se o primeiro ímpar é a mesma estrutura dos outros, ó. Eu preciso do índice. Eu vou navegar pelos índices. Se por acaso esse cara é ímpar, eu devolvo a posição dele. Se eu terminar o for, eu aviso que ele não existe. Ó, é a mesma estrutura do primeiro, só que aqui, ao invés de testar se é o elemento que eu quero, eu estou testando um critério. Ser ou não ser ímpar. Ok. Vamos aqui para o menor. Encontrar o menor elemento de uma lista é um algoritmo específico de comparação. Como é que eu sei quem é o menor aluno da sala? Você vai comparando com os outros. Mas assim, eu tenho que começar com a referência e aí eu saio comparando a referência com a pessoa. Se a pessoa que eu estou comparando é menor do que a referência, então ela se torna a nova referência. E aí eu vou guardando quem é a menor pessoa até o final. Eu começo. Opa, você tem 1,90 m. Será que você é a menor pessoa da sala? Não sei, porque eu só estou olhando para você. Você tem que imaginar que você não vê o todo. Então agora eu vou comparar esse cara de 1,90 m com o segundo cara. O segundo cara tem 1,99 m. Só tem gente grande na sala. A sala de basquete. Beleza, 1,99 m não serve. Vou olhar para o próximo. 1,30 m. Você é pequenininho. Então eu jogo fora o cara de 1,90 m e agora eu estou com o cara de 1,30 m. Aí eu saio. Qual é o próximo? 1,50 m. Não. 1,70 m. Não. 1,21 m. Ah, beleza. Agora você é o menor. Então... Exatamente. Você... Pronto, então assim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai guardar, eu vou chamar de... Eu vou desativar o comparativo, que ele está mó pescão aqui. Papai, fica quieto aí, pô. A boca aí, papai. Então eu vou chamar de referência. Beleza? Então eu tenho alguém que vai ser a referência e ao invés de pensar em valor, eu vou pensar sempre em posição. Porque é muito mais fácil pensar em posição. Então eu vou começar... imaginando que, vamos simplificar, o teu vetor tem pelo menos uma pessoa, tudo bem? Então, se tem pelo menos uma pessoa, existe alguém que é o menor. E se não tivesse ninguém, eu teria outro caso. Então, vou começar com o primeiro cara. O primeiro cara começa sendo a minha referência. Agora eu tenho que comparar ele com todos os outros. Então, bora lá. Se o primeiro já é referência, o meu for agora vai começar de qual posição? Não, porque eu não preciso comparar ele com ele mesmo, né? Se eu começo com o 0 como referência, agora eu preciso testar o 0 contra quem? Contra o 1. E depois? Contra o 2, contra o 3, contra o 4. Então eu vou precisar de um laço. Então eu vou lá. Vou começar no 1 e vou até o final.
o índice, exatamente, é o índice do menor. Então, eu vou colocar aqui o índice do menor elemento. Seria o meu elemento de referência para caçar o menor do grupo. Então, eu começo pegando a primeira pessoa da lista, seguro na mãozinha dele, olho nos olhos dele e digo, olha, você é o menor. Por enquanto, você é o menor. Eu vou olhar todos os seus colegas e se por acaso eu achar alguém menor do que você, eu troco. Então, a gente vai olhar de um por um. Ei, filho, eu vou começar do 1, os testes, até o último índice. O meu último índice é números.length. E vou de 1 em 1. Qual é o teste que eu vou fazer? Se o elemento que eu estou analisando agora é menor do que o meu elemento referência. Vou chamar isso aqui de referência, tá? Porque senão fica ruim de dizer. Então, se o cara que eu estou olhando, ou seja, quem é o cara? Vou chamar isso aqui de VET para ficar mais fácil de escrever, tá? VET. Se o cara que eu estou olhando, VET na posição I, é menor do que o cara da posição de referência, o cara da posição I, o cara que eu estou olhando agora, estou aqui agarradinho na referência. Se ele é menor do que o da referência, ou seja, se eu começar a primeira análise o cara da posição 1 é menor do que o cara da posição 0, o 0 é por enquanto a minha referência. Se ele não for, eu não faço nada, eu passo para o próximo. Agora, o cara da posição 2 é menor do que a referência ainda é o 0. Se for, o que é que eu faço? Eu esqueço o 0 e agora quem é a minha referência? O elemento da posição 2. Beleza. Então, se o cara da posição I for menor do que o cara da referência, então eu digo, referência, você igual, agora é isso daqui. E aí eu vou até o final. Se por acaso eu sempre achar alguém menor do que a referência, eu atualizo a referência. Eu largo a mãozinha da pessoa que eu estou e pego na nova mãozinha. E aí a gente vai até o final. Quando eu chegar no final, o que é que eu posso dizer? Que o valor de referência, ou seja, a pessoa que eu consegui carregar até o final como sendo a menor, é a posição do menor elemento. Bora lá, se precisar eu repito, porque o próximo passo é um bugzinho a mais do que esse. Então vamos lá. Peguei o valor de referência, comecei no 0 e vou olhar para os índices de todos os colegas dele. Se o índice do colega for menor, né? Na verdade, se o valor do colega for menor do que o valor do elemento de referência, eu troco o elemento de referência. E aí eu chego no último. Então, isso daqui funcionaria para a função menor, isso daqui funcionaria para a função maior. Ué, se eu estou procurando maior e eu acho alguém que é maior, eu troco o valor de referência. Então, isso funcionaria por mais lindo. Não interessa. O que interessa é que se eu achar alguém mais alguma coisa, eu troco o valor de referência. Vou colocar aqui como menor, tá? Mas, ok, essa função aqui é ainda a função clássica e todas essas funções clássicas, elas têm formas de fazer diretamente na linguagem, usando o index-of, usando o filter, sem você precisar fazer nenhum for. Mas não tem como se esquivar de ter que aprender os laços. E a forma mais simples de aprender os laços é com os algoritmos simples, né? As buscas clássicas, tá? Ok? Bora para mais um passinho. E aí eu vou pedir para vocês tentarem refazer, tá? Hã? Como é feito? Não, eu vou fazer. E aí eu vou pedir para vocês tentarem refazer. Eu vou fazer e vou apagar. E vou pedir para vocês tentarem refazer. Vamos lá. Por que é que essa busca aqui é complicada? Porque talvez o cara não exista. Não é verdade? É como se eu entrasse na sala e procurasse a menor menina da sala. Se todas elas estiverem indo para o Infogirl, eu não vou nem ter como começar a minha comparação.
Eu vou sair da sala e dizer, ó, não achei ninguém, então não existe menor menina na sala. Isso aqui partia do pressuposto de que eu sempre tinha alguém para comparar. Então agora o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou começar entrando na sala e imaginando que não tem nenhuma menina, ou vou começar assim, o meu valor de referência não vai ser o 0, vai ser o -1, ou seja, não tem ninguém para comparar. Estou procurando a menor menina. Aí eu vou começar de um por um. Agora eu vou ter que fazer duas perguntas. A primeira é, você é menina? Aí a pessoa diz, ó, sim. Tudo bem? Aí, beleza. Se você é menina, aí eu tenho duas opções agora. Se eu nunca achei uma menina, ela já é minha referência. Sim ou não? Bora lá? Estou procurando a menor menina da sala. Eu começo sem nenhuma referência. Se eu olho para o primeiro, é homem, pula para o próximo. É homem, pula para o próximo. É mulher, beleza. Aí o que é que eu me pergunto? Eu já tenho alguma referência? Se eu não tiver, ela é a minha referência. Eu não preciso comparar ela com ninguém. Sucesso? Só que se eu acho uma menina e eu já tenho uma referência, agora eu tenho um novo passo. Para um novo passo, eu tenho que comparar. Se eu acho uma menina e eu não tenho referência, ela já é minha referência. Se eu acho uma menina e eu já tenho uma referência, eu tenho que comparar. Então, quais são os dois casos que eu troco a referência? Ou eu não tenho referência, ou eu tenho uma referência e a menina que eu achei agora é menor. Beleza? O meu fora acabou ficando igual aos outros, só que com um casinho a mais. Agora eu vou, antes, aqui nesse daqui eu comecei do primeiro, confere? Só que agora como eu começo sem referência nenhuma, eu vou começar de qual elemento? 0. Então bora lá. Começando do 0 e menor do que, vou chamar aqui de vet, que é melhor de escrever. Vet.length e mais. Ok, então vamos escrever aqui em que casos eu vou trocar de referência. Se esse número é ímpar e eu não tenho nenhuma referência, como é que eu escrevo esse? Se é ímpar, quem é ímpar? Vet na posição I. Se ele é ímpar e eu não tenho nenhuma referência, como é que eu pergunto se eu não tenho nenhuma referência? Se referência for igual a -1, beleza, eu vou trocar. Referência recebe I. Confere? Se ele é ímpar e eu nunca achei um ímpar, então já é o menor ímpar para mim. Só que eu tenho outro caso, né? Se ele é ímpar e ele é menor do que a referência, eu também troco a referência. Então, bora lá. Se ele é ímpar e a referência é -1, ou ele é menor do que a referência. Primeiro eu só troco se ele for ímpar. Se ele for ímpar, eu caio em duas opções. Ou ele é ímpar e a referência é -1, ou ele é ímpar e ele é menor do que a referência. Se qualquer dessas coisas acontecerem, eu troco a referência. Se não, é porque eu não achei ninguém, eu vou retornar -1 no final. Ué, vocês percebem que a gente tem um for, um if e um return? Mesma coisa. Isso daqui é mais um algoritmo clássico. Por que isso daqui é importante? Porque você precisa fazer uma composição de buscas aqui
E você, diferente dos outros casos, ó, nesse caso aqui, o primeiro ímpar, você chegou no alimento, você saía fora da função, você não precisa chegar até o final. Mas se você quer o menor obriga que você olhe todos os elementos, sim ou não? Sim, que até chegar no final você não sabe se ele é o menor, não. Então, você é obrigado a percorrer todo mundo. Olha para cá, tenta entender a estrutura, eu vou apagar o que você vai tentar fazer. Ok? Ó, entende a estrutura. Você começa sem nenhuma referência, você vai percorrer todos, por isso que você começa do zero até o final. E agora o teu teste, ele tem um caso travado, o cara tem que ser ímpar, porque você está procurando ímpar. E além de ser ímpar, ó, ele tem que cair em algum desses dois casos. Quais são os dois casos? Ou ele é o primeiro ímpar, ou ele é melhor do que o último. Beleza? Posso pagar? Vamos lá. Tentar fazer aí, vai. Como é que você tem que treinar seu cérebro? Para identificar os pontos essenciais do laço. Começa em referência, meu laço começa do zero, eu tenho um if, eu tenho um elemento travado e dois elementos opcionais. Isso. Está tentando fazer o negócio para vai clicar em certo. Vai para baixo. Você faz, troca aquele entre não é simples estudar no São Galão, não. O aparelho é ir para lá e verificar os estudantes. Clique aqui para ver frios certo. Posso ver se o papai paga. Ele começou a comprar para a parte de será com os professores. Chegaram a mostrar como é que fez a função. Função me interessa. Ele retorna se o módulo 2, se o número módulo 2 é diferente de zero. Utilizando aquele jeitinho com lambda, seria assim, ó. É ímpar. É algo que recebe um número, um valor que é um number e retorna se número, se valor, mod 2 é igual a 1. Mesma coisa. Parâmetro é uma função e aqui eu posso omitir o return porque eu só tenho uma operação. É muito mais legível escrever se valor é ímpar do que ficar colocando mod 2 igual a 1. Você está faltando muita aula. Estou muito preocupado em você acredita. Você assiste as aulas, certo? E se você precisar de alguma coisa, ajuda ou extra, sei lá, você me avisa. Eu quero que você visse a casa. E então é bom.
parênteses. É isso ou aqui são esses dois. Senão vai deixar uma medida que os funcionários não estavam sentindo. Então, entre esses dois aqui tem que ter uma variância. Exatamente. É isso aqui com certeza e esse. Para você precisa vários. Porque senão ele daria esse e esse. Ele dá errado. A parte da outra questão que não funciona aí. Chega a dar uma equilíbrio. Graças a Deus, não presta muita atenção. Por isso que o meu padre isso vai dançar agora eu tô o pior é que é difícil você se esforçar e ficar para deveria. Porque quanto mais você aprende, mais resultados você consegue encontrar. Mais difícil é uma pessoa que já tem contigo, vencer é bem emocionado, tem que fazer um bom, ele vai cara, é isso que eu falo, não é só aquela pele, eu não tenho que estragar. Vamos lá, pessoal. Se a gente tem 16 semanas, se cada semana a gente aprende um trequinho de nada, evoluir um pouquinho, ir firmando as bases, na certa a gente tem um mundo de coisa para construir. A gente só não pode perder o ritmo, o que laça esses feriados, marcos. Uma semana que a gente passa sem aula é uma merda. Porque quebra o ritmo total, principalmente o pessoal que está com dificuldade. Então, ó, assim, vamos ter umas duas feriados de quinta-feira. De lá pra cá. Fora, hoje. Não. Mas aí o que é que eu vou fazer? A gente vai ter aula gravada. Porque se você dá aula online, assim, síncrono não funciona. Então, eu vou mandar a aula gravada com atividade para vocês. Conseguiu? Exatamente, a comparação. Porque alguém dá uma foto, não quer mais, porque poderia assistir a carteira do aluno do bateria. Eu coloco carteira de escolar, né? É, comprovante, é uma coisa assim. É carteira. Tira esse daqui. Coloca um silicone. A escola é o seu sistema identificador da universidade. Outra coisa, eu queria mostrar como é que foi a função. Tá, é diferente. Mas a função limpa ele não recebe um número.
números na posição I, Ele recebe a posição. Certo. Obrigado. beleza. Vamos para outra função? Vocês querem mais um tempo para treinar essa? Bora. Aqui a gente vai para a função de filtragem. Sim. Aí, ó, se vocês fizerem essa daí, eu quero que vocês façam essa daqui. Function get ímpares seja um vetor de number. Eu quero um number. Ó. Seja uma lista de números, você vai me retornar uma lista com todos os ímpares. Aí tem aí. Só quando vocês terminarem lá o menor ímpar. Só assim você é um gênio, tinha um gênio. Você é um gênio. Ai, meu amigo, eu não dormi. Eu vi quando eu tava programando aqui, eu botei números igual a 3 jogos, não nada. Tipo, que isso, cara? Não nada. O cara tá doidão, cara. Ele quer tese, velho. Vamos abraço. Você também não sonho. Eu só quero que ele pense. Alguém conseguiu fazer um menor? Jones, você conseguiu fazer o São a lista de maravilhas. Mas não tá chamando o menor. Menor um pouquinho. Eu não sei fazer por referência, velho. A gente não tem uma referência. Tá? Não, sim, eu quero fazer como não ser uma referência. Exatamente. Por isso que o menos um é quando não tem. É a negação. Você vai dar uma significação de que não tem. Sério? Isso não ia ter alguma coisa. Pois é. Eu queria ver algo mais difícil, velho. A gente fazer esse pelo mesmo. Quer dizer, dá pra mostrar, mas. A gente não menos um. Você começa com 0. Primeiro você faz o menor. Você fez área visual. Você fez o corpo, aí você faz a verificação. Eu fiz na mão. Eu fiz o
Então, não é só quando eu era direito. Se ele é excelente, aí depois eu verifico se esse número que é ímpar, é menor do que o número menor do que o menor. Se for menor, eu continuo sendo menor. Só a pergunta menor ímpar. De novo. Eu verifiquei o potencial menor, ele é um menor. Mas se esse cara não funcionar, ou o menor continuar sendo, e vamos não acha ninguém, não acha outra pessoa menor, tem área de direita. Show! Então vamos aqui, ó. Eu quero passar mais duas. E aí eu vou mostrar por curiosidade, mas também por provocação, como é que a gente faria tudo isso daqui sem ter que fazer nenhum for. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer de novo aqui a menor ímpar. Então bora lá. Estou procurando alguém que talvez não exista. Então, o meu valor de referência, para avisar que não existe, começa com -1. Vou ter que olhar todos eles. Então, eu vou começar do primeiro até o último. vet.length e mais. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Se ele é ímpar, quem é ímpar? Vet na posição I. Se ele é ímpar, aí eu tenho que verificar se ele vai ser trocado. Vou fazer agora com 2 ifs, como o pessoal ali fez. Se ele é ímpar, eu ainda tenho que testar a seguinte coisa. Ou a minha referência não existe, ou ele é o primeiro que eu estou encontrando, ou ele é menor do que a minha referência. Vet I menor do que vet ref. Se ele é o primeiro ou ele é melhor, então eu troco ele. Referência recebe I. Andei por todo mundo, fiz todas as trocas. No final, o que tiver chegado no final da sala como referência é a criatura que eu quero. Se por acaso eu não fiz nenhuma troca, é porque eu não achei ninguém. Não achei ninguém. Como eu não achei ninguém, vai chegar aqui -1. Tá? Tudo bem. Essa daqui é a opção. O erro que pode ter acontecido é se vocês fizeram juntos, mas esqueceram de empacotar. Porque essas opções aqui têm que ser empacotadas. Por exemplo, se ele é ímpar e... Aí você tem que juntar essas duas opções. Isso ou isso. E aí você precisaria de empacotar isso daqui com os abraços. Abraços, caixinhas e patinhas. Vocês conhecem, né? Abraços, caixinhas e patinhas. Tudo bem? Então, isso daqui é o nosso caso. Só se eu não encontrei ninguém para trocar, é que eu aviso que não encontrei. Ok. Vamos aqui para pegar ímpares. Ele é bem simples, mas ele pega a ideia de lista auxiliar. Ué, se eu preciso de apenas os ímpares, ao invés de pensar em remover os pares, eu vou criar uma nova lista onde eu coloco só os ímpares. Então, para criar uma nova lista, como é que você cria uma nova lista? Nossa nova lista é uma lista. Nossa nova lista é uma lista de números. Agora eu preciso percorrer todos os números. Me interessa a posição que eles estão? Não. Só interessa se ele é ímpar ou não. Não, eu vou percorrer todos os números para cada elemento do vetor. Ele só entra na nova lista se ele for ímpar. Então, se elemento, se é ímpar elemento, ele vai entrar na nossa lista. Ele entra na nossa lista como nova
ponto push de elemento. Então, esse laço vai percorrer a lista inteira, verificar se o elemento é ímpar. Se ele é ímpar, ele coloca na nova lista. E no final, eu devolvo a nova lista. Isso é o que a gente chama de operação de filtragem. Então, em computação, isso é uma filtragem. Eu passo todos os elementos numa peneira e eu retenho na minha peneira apenas os que eu quero. Isso é uma filtragem. Isso daqui seria como se fosse a sua peneira, tudo bem? Então você retém, você guarda apenas os que você tem interesse. Esse aqui é mais fácil, né? Ou não? Os gatos miando, pisando no rabo dos gatos. Aqui é mais fácil porque é tudo... meu Deus, como é que eu digo straightforward em português? É tudo... que direto não é a sensação de direto, né? Straightforward, é tudo uma coisa como sequência da outra, né? É fluido, é tudo fluido, é uma sequência óbvia de passos. Cria uma lista, percorre todos para cada um deles. Se é o que eu quero, coloco na nova lista e no final retorno a nova lista. Beleza. Para a gente terminar, tem uma funçãozinha do TypeScript que ela é meio que capaz de substituir praticamente tudo que a gente fez aqui, tá? É uma função chamada filter. Então vamos aqui. Como é que funciona a função filter? A função filter, ela vem herdada de programação funcional. E ela tem lá no C++, tem no Java, no JavaScript, no Python, tem em todas essas linguagens. O que é que ela faz? Ela recebe um predicado. Predicado é um teste, uma função que testa algo, tudo bem? Por exemplo, ser ímpar. Você pega o valor e isso te retorna sim ou não. Concorda? Um predicado seria ser maior que 10. Ou é sim ou é não. Por exemplo, se eu tenho uma lista de nomes, eu poderia perguntar, começa com vogal? Isso é um predicado, porque a tua resposta da função é verdadeiro ou falso só. Então, o predicado é uma função que testa um único elemento e te retorna um booleano. Isso é um predicado. Exatamente, true ou false. Então, isso é um predicado. Recebe um elemento, não faz sentido um predicado que recebe dois valores. O predicado, por definição, recebe um elemento e te retorna sim ou não para esse elemento. Só isso, tá? Então, a função filter, ela é uma função, é um método, na verdade, não é uma função. Então, ela vem a partir do objeto. O objeto é um vetor. O vetor, ele tem uma função filter. E para essa função filter, o que é que ele vai receber? Um predicado. O predicado vai passar por cada um dos elementos, filtrando, perguntando, você vai ficar na nova lista? 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 Entendeu? Lembra que a gente fez aqui? A gente filtrou perguntando apenas os ímpares. Eu peguei uma nova lista com os ímpares. Então, eu poderia filtrar e eu preciso dizer qual é o meu filtro. Lembra das funções lambda? Tudo bem. Então, eu poderia passar diretamente. Eu quero que você filtre utilizando a função ímpar. Ímpar não é uma função? Ela não recebe um valor e ela retorna o quê? Um booleano. Então, ele vai testar essa função ímpar em cada um desses números e vai ficar apenas com os que passarem nesse teste, ou seja, que o teste retorna verdadeiro. Então, se eu filtrasse perguntando os que são ímpares, isso me daria apenas a lista dos ímpares. Se eu mandar escrever isso daqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Okay? Então, vamos lá. Se ao invés de pedir os ímpares, eu quisesse os pares, eu não tenho uma função par, mas eu não posso criar uma na hora que eu quiser? Então, vamos lá. A minha função par recebe um valor que é um número
e vai fazer o seguinte teste com ele. Se valor mod 2 é igual a 0. Lembra que isso é criar uma função? E eu posso criá-la em qualquer lugar? Eu estou criando uma função que recebe um número e retorna um booleano, porque isso daqui é um booleano. Será que esse número modo 2 é igual a 0? Eu vou filtrar e vou ficar apenas com os valores pares. Se eu mandar mostrar agora, vai trair o quê? Apenas os valores pares da lista. Tudo bem? Oi. Vou voltar rapidinho na função. Menor ímpar. Esse negócio, pegar. Beleza. Então vamos lá. Essa daqui seria a nossa primeira função auxiliar, né? Eu sou capaz de, por exemplo, se eu quisesse apenas os números menores do que 5, qual seria o teste que eu faço? Se esse número é menor do que 5. Dado um número, eu quero saber se esse número é menor do que 5. Então, ele vai passar pela minha lista e ele vai me retornar uma nova lista. Ó, o filter, ele não retorna um elemento, ele retorna uma lista. Então, se eu perguntar assim, filho, me dá aí os elementos que são menores do que 5? Vai passar por tudo ele e vai me retornar apenas os elementos que são menores do que 5. Ok? Eu tenho várias funções auxiliares. Uma outra, que também é muito útil, seria a função sort. Sort. Ela ordena o teu vetor. No caso, se você não passar nenhum critério, vai ser o critério do tipo. Para os números, existe já um critério definido que o qual, se um número é menor do que o outro? Existe, que é o normal. Numa string, qual é o critério para definir que uma string é menor do que outra? É a ordem alfabética, é o lexicográfico. Se for um objeto que ele não entende, não conhece, ao invés de o JavaScript dar um erro, ele vai converter para texto e usar o alfabético para ordenar pensando em texto. Entendeu? Em outra linguagem, ele diria: ei, você não me ensinou a comparar duas pessoas. Aqui, no caso, ele converte para texto e manda ordenar pensando em texto. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu mandasse ordenar e pedisse agora o meu vetor ordenado, o que é que vai aparecer? 2, 3, 4, 5 até o 9. Ok, vamos agora pensar nas coisas que a gente fez. E se eu quisesse os ímpares ordenados, quais seriam os dois passos que eu teria que fazer? Eu quero os ímpares ordenados. Primeiro eu consigo só os ímpares. Para conseguir só os ímpares, eu uso o quê? O filter. Eu digo, ó, seja um valor, me retorna se ele mod 2 é igual a 1. E depois que eu tenho os ímpares, eu mando ordenar. Então, agora você tem os ímpares ordenados. Ixi. Escrevi alguma coisa errada? Cannot find source. Escrevi alguma coisa errada. Aqui, ó. Então agora estão os ímpares ordenados. Se eu quisesse o menor ímpar, pego os ímpares, ordeno e pego o menor. Pego os ímpares, ordeno e pego o menor. No caso aqui, o menor ímpar é o 1. Tudo bem? Então, a função filter, ela ajuda um bocado para fazer várias coisas. Por exemplo, se você tivesse com pontos
e você quisesse tirar os pontinhos que estão andando pela tela, você quer excluir os pontos que saíram da tela, o que você acha que é mais fácil? Excluir os que saíram ou pegar os que estão dentro da tela? Então você percorre todos os pontos filtrando. Se você ainda está dentro da tela, você ainda está no jogo. Se não, tchau. Ok? Então, a filter é muito útil. Aí você filtraria, qual é o seu critério? Se o teu ponto ainda está dentro da tela. E por aí a gente vai, tá? O que é que eu quero de vocês? Eu vou passar 2 atividadezinhas, tudo bem? E eu quero que vocês treinem esses algoritmos. Eu vou passar a listazinha, ó. Foi exatamente o que a gente foi, ó. Existe o elemento, qual a posição do elemento, qual a posição do menor, entendeu? Qual a posição do menor elemento, ímpar. Então, tudo isso daqui é exatamente o que a gente fez. E o 2 seria o quê? Ó? Tá. Ó. Quantas vezes ele aparece? Mesma coisa, você faz o laço, sai contando. A soma de todos os valores. Não, esses daqui eu não vou fazer não. Vamos ficar só com o primeiro, tá? Então, pega, e principalmente o pessoal que é amarrado em laço, refaz. Até eu pedir, semana que vem, a gente vai ter uma microavaliação, tudo bem? Ou seja, eu vou pegar esses laços que a gente pediu aqui, vou passar e aí eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Só isso. Tudo bem? Tem consulta assim nada, só para a gente estar creme craque nos exercícios. Tá? Por quê? Porque semana que vem a gente já vai fazer simulações um pouquinho mais interessantes. Porque se agora eu já tenho laços e tenho objetos, aí eu posso ter vários elementos na tela, eu posso ter interação entre esses elementos, posso verificar se um elemento está tocando em outro, não está tocando em outro. Para isso eu tenho que saber manipular os elementos dentro da minha lista. Então, essa jogadinha aqui de percorrer, verificar, testar, ela tem que ser bem macetada. E você vê que as estruturas que a gente percorreu agora, elas são muito parecidas. Percorre e testa, percorre, testa, percorre, testa, percorre, testa. Beleza? Ué, minha bateria tá morrendo? Olha, será que eu tô com mau contato? Acabou a energia. Será que meu carregador morreu? Não, meu carregador não está carregando não. Deixa eu falar. Problema para outros momentos. Então, vamos terminar aqui. E aí, quando os vídeos estiverem no ar